A todos os presentes, os meus cumprimentos em Cristo Jesus. Não, mas que som é esse? Estive numa igreja que a gente dizia aleluia no microfone, saía glória a Deus nos cachos. Por aí você tem ideia, mas esse aqui, parabéns, pastor, obrigado por nos receber, pela confiabilidade. Apresento registradamente, publicamente, minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui. E agradecer aos meus hospedeiros, pastor José Lindolfo, ali, presidente da Assembleia de Deus, Siloan, acho que eu vou falar certo, né? Siloan, in English I don't know. Anyway, eu quero louvar a Deus pela vida deste ilustre casal que está nos hospedando. E eu fico muito feliz pela vida do pastor José Lindolfo, pela vida da pastora Maria Moura, satisfação enorme. O pastor Noé, que foi o homem causador desta conexão, deste elan, como diz os judeus, desta aliança. Eu louvo a Deus. Está também acompanhado desse ilustre ministrante, pastor Osmar Rocha, um homem que domina pelo vínculo do Espírito a revelação da palavra de Deus. Eu fico feliz por isso. Obrigado, querido. A melhor bebida que uma pessoa pode tomar ainda se chama água. Glórias mesmo, né? Por isso Jesus disse: Ani lemai mechai, eu sou a água da vida. Nós louvamos a Deus por essa sentença. Eu quero louvar a Deus pela distinta vida de todos esses irmãos. Alguns eu já conheci ontem, ali no evento que houve, outros estou conhecendo agora, e eu estou satisfeitíssimo em Deus por estar diante de vocês. Obrigado pelas vossas existências. Mas gostaria de perguntar: vocês já sorriram hoje? Amém. Dr. Yang Li, ele é um chinês que relata no Prático Hospitalar, que é um jornal da ONU, que diz que quando o ser humano não sorri, ele é um autocandidato ou candidata a segregar substâncias cancerígenas. Ao contrário, segundo o mesmo doutor, quando a gente sorri, a gente produz endorfina, cujo preço a nível laboratorial, 1 grama, custam $30. Talvez esteja aí o preço da felicidade. Sorria, porque Jesus está te informando. O irmão vai protestar e vai dizer: pastor, eu estou com tratamento dentário, só estou com 2 dentes na boca, um de abrir tampa de garrafa e o outro de sentir dor. Mas sorri, irmão, daqui a pouco vai dar lindo isso aí, está tudo fechado, arrumado. É bom demais ser crente fiel, né? Ser alegre, ser feliz, né? Às vezes o sangue dá na canela, mas a gente levanta a mão e diz: glória a Deus, porque é o Senhor. Todos nós aqui estamos imbuídos de uma responsabilidade estatal e magnânima de adorá-lo com reverência total e absoluta, nos render. Que louvor lindo! Que Deus abençoe vocês, essa rendição, essa entrega, essa disposição. É isso, tem que chamar a atenção dele e sentir ele fluindo dentro de nós. Senão não vai valer a pena. Não é apenas técnica vocal, não é apenas profissionalismo. Se trata de adoradores verdadeiros que deixam Deus fluir. E contagia, acontece, mantém. Nós absorvemos não apenas a ideia da adoração, mas nós somos idealizados e idealizadores na adoração. E a gente se derrama. Assim que eu entendo, a palavra do Senhor é um fluir. Ela me confronta, mas ela me faz fluir. Porque todas as vezes que nós nos encontramos na presença do Senhor, Ele tem um objetivo e cria uma expectativa dentro de uma proposta, sumariamente na base do seu propósito. Isto é, tirar algo de nós e substituir por algo dele. E isso já começou a acontecer aqui nessa noite, ou nessa manhã. Estou perdido também, pastor. É que quando a gente começa a entrar na dimensão do Espírito, você sai do Cronos e entra no Kairos de Deus. Você já não sabe se é de dia, se é de noite, se é à tarde, não importa. Importa é louvar ao Senhor em todo tempo. Aleluia. É incrível isso, né? O Senhor também já saiu do Cronos, já está no Kairos. Aleluia. Dia, noite. Glórias a Deus. E nessa responsabilidade nós nos encontramos aqui para louvar aquele que era, que é e sempre há de ser. Ele é sem dúvida algum nome sobre todos os nomes. Filipenses 2:9 está escrito que foi-lhe dado, fornecido, oferecido, entregue um nome que é sobre todos os nomes. É o nome de Jesus Cristo. Dobrem-se todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e até embaixo da terra. Jesus é mais valioso do que o quadro de Mona Lisa pintado por Leonardo da Vinci.
cujo valor excede os seus milhões de dólares, está no Louvre, no museu ali em Paris, França. Jesus é mais alto do que os planaltos centrais da Sibéria da Rússia. Jesus é mais evoluído e requintado do que o estupendo e fenomenal Império Azteca. Jesus é mais intenso do que os incas, mais misterioso do que os maias e mais profundo do que os astecas. Jesus é maior do que o homem chamado Johannes Kepler, o criador das leis que regem os movimentos planetários, porque Jesus é criador, é proclamador e é implantador da grande e fenomenal Eu estive em Roma, pastor Maurício, e ali eu tive a oportunidade de ver a Capela Sistina no Vaticano. E muitos veneram Miguel Ângelo porque é uma obra monumental, histórica e até científica e misteriosa. Mas eu decido venerar e adorar a Jesus Cristo, porque Ele decorou a saga bíblica com seu sangue, nos deu certeza de salvação, indestrutivelmente construiu um plano arquitetônico, espiritual e sobrenatural chamado Calvário, que me alcançou, te alcançou e alcança todos quantos se arrependeram. Miguel Ângelo teve uma vida de fracassos e de vícios. Jesus viveu uma vida de sucesso, êxito, grandeza e poder. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A Ele toda a glória, o nome sobre todos os nomes. Ele é mais criador do que Maomé, o fundador do islamismo. Ele é mais sábio do que Platão, o filósofo aristocrático da Grécia. Ele é mais conhecedor do que Confúcio, no seu grande apogeu filosófico em Pequim, Hong Kong ou em Xangai, na China. Ele é mais profeta do que Nostradamus, o astrólogo da França. Ele é mais heróico do que Joana d'Arc, é considerada a padroeira francesa. Ele é mais organizador mental do que Sigmund Freud, o criador da psicanálise. Ele é mais orador do que Sócrates e Demóstenes juntos numa plataforma de eloquência. Jesus é o nome sobre todos os nomes porque ele é mais pensador do que Pitágoras, Voltaire e Sócrates, unidos em concílio de meditação. Jesus é mais impressionante do que Rui Barbosa, com seu vasto conhecimento de idiomas, matemática, ciência, metafísica, filosofia e por que isentar a poesia. Jesus é mais conquistador do que Francisco Pizarro, o grande marquês espanhol conquistador do Chile, na América do Sul. Jesus é mais apresentador de amor do que Dante Alighieri, aquele que escreveu a Divina Comédia, porque a maior poesia, não apenas lírica, mas vívida, está em João 3,16. Porque junto é a maior afirmação, Deus é o maior ser, amor é o maior sentimento, o mundo é o maior grupo, já atravessa a ultrapassagem de 7 bilhões. Amou o maior sentimento, de tal maneira, o maior grau, superlativo absoluto, sintético, aplicado, definido, exato e revelador, que deu é o maior ato. A Bíblia diz: é melhor dar do que receber. Seu Filho unigênito, o único gerado, a maior dádiva, para que todo aquele, o maior alcance, entra pequeno, grande, rico, pobre, feio, bonito, fica bonito, feio, e o bonito fica mais bonito, e fica aquela coisa de Deus mesmo. Maior alcance, digo maior alcance. Maior alcance. Que nele a maior attraction, a maior atração, não pereça a maior promessa, mas a maior diferença, tem a maior possessão, a vida eterna. Agora diz para mim se não é a maior vitória. Aleluia! Aleluia! A Ele todo louvor e toda glória. Jesus é mais iluminado do que Siddhartha Gautama Sakyamuni, o conhecido Buda, um homem obeso que ficou em cima de um muro comendo apenas arroz em busca da verdade. Morreu sem ela. Jesus se manifesta em João 14,6 e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é mais eficaz do que Karl Marx, o filósofo comunista alemão. Jesus é mais ideológico do que Albert Einstein, o descobridor da teoria da relatividade do ano de 1905. Jesus é mais genial do que Johannes Mozart, o grande compositor austríaco. Jesus é mais essencial para mim, para você, para nós, para a igreja, do que o Ayatollah Khomeini, ex-líder patriarcal da revolução fundamentalista muçulmana, porque todos eles, entre tantos outros, estão mortos e mortos ficaram. Jesus morreu, mas ressuscitado está. Jesus nunca foi um estadista como Mahatma Gandhi ou Thomas Jefferson, o ex-presidente dessa nação, um dos ex-presidentes, mas ele abalou todo o sistema político, administrativo de Jerusalém, habitação de paz, quando apontou o dedo para os magistrados e disse: dai a César o que é de César, e a Deus vocês dão o que é de Deus. Estabelecimento político, social, integrativo, isso é muito intenso. Jesus nunca estudou como Heráclito
a arte de PNL, a neurolinguística. Ele não dominava a arte de palestrar no conceito humano. Ele falava o que estava no seu coração para aqueles que precisavam receber. Amém, meu Pai. Porque quando a gente quer atingir a cabeça das pessoas, a gente fala o que está na nossa cabeça. Mas quando a gente quer atingir o coração, a gente fala e despeja aquilo que está no nosso coração. E a gente vai de coração para coração. Jesus não era como Heráclito, o dominador da fala. Mas ao subir numa colina e falar em língua camponesa, ele conquistava todos eles. E as pessoas olhavam para ele e diziam: ninguém fala como esse homem fala. Aleluia. Aleluia, meu maravilhoso. Estou sentindo ele de novo, e mais um dia. Jesus nunca tomou calmantes e nem psicotrópicos, mas foi o homem mais manso e humilde que já palmilhou esse mundo. Aleluia. Jesus não estudou a etiqueta britânica ou francesa, mas foi o mais culto, educado, sincero, leal. A Bíblia chama ele de Cândido o Rubicundo. Ele era tão educado que mesmo após sua morte, alguém entra lá e vê o lençol dobrado ou o lenço dobrado. Porque segundo a cultura hebraística, um amo com o seu senhor, quando o seu senhor sentava na mesa, era servido pelo seu serviçal, e ele poderia sair, mas deixar o lenço bagunçado. Ele estava dizendo: acabei a refeição, pode arrumar a mesa. Era uma forma de se comunicar, hebraicamente falando. Mas quando ele saía da mesa por alguma razão e deixava o lenço dobrado, ele estava dizendo: não toque, porque eu vou voltar. Alguém entra na tumba e vê o lenço dobrado, e ele está dizendo: eu vou voltar, eu vou regressar. Ainda não acabou o que eu vi, acabou o estágio, o nível, mas eu vou voltar. Aleluia. Jesus não tinha roupas bonitas, irmãos, nem fabricada pelos melhores tecelões da Palestina, mas bastava qualquer um olhá-lo passar, e se tivesse fé, corria atrás dele e tocava somente na orla, na ponta do seu pé, e instantaneamente era curado de qualquer infecção. Mesmo por aquele que nunca fez um curso de enfermagem, ele era o médico por excelência. Glórias ao nome dele. Vamos à Bíblia, Palavra de Deus. Epístola anônima aos Hebreus, capítulo de número 9. A ele todo louvor, glória e honra. Aleluia. Hebreus capítulo 9. Folheie as páginas quentes e aurifugentes do exemplar bíblico que você possui, com reverência. Isso aqui não é um livro, isso aqui é o livro. Ele se discerne não lendo com os olhos do corpo, mas sim com os olhos da alma. E aí as revelações vêm, a apresentação dele vem, porque ele é o verbo vivo. Aleluia. Hebreus 9, 1, 2 e 3. Ou, em linguagem ordinal, primeiro, segundo e terceiro versículo. Hebreus. Oh, agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida desses pastores aqui, por tudo que tem acontecido nesse lugar, em Deus e para Deus. Ora, Hebreus 9, 1, ou primeiro versículo. A primeira aliança, ela possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno. Algumas traduções diz tabernáculo terrestre ou sagrado. Versículo 2: pois foi levantada uma tenda, em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, diga lugar santo, Lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Verso 3: mas atrás do segundo véu havia a parte chamada o Santo dos Santos. Diga comigo: a excelência do tabernáculo. Fala para o seu irmão: esse é o templo. Uma segunda vez: a excelência do tabernáculo. Terceira e última vez, só você de forma coletiva e homogênea, do jeito que está, bonitinho, a voz da igreja ao Senhor. 1, 2, 3 já. A excelência do tabernáculo. Houve um rabino chamado Baal Shem Tov, evidentemente judeu, que ele diz que Deus tem a peculiaridade, a particularidade de transformar, pastor Maurício, coisas espirituais em materiais algumas vezes, a fim de que o homem identifique verdades divinas e celestiais e devolva para ele espiritualmente, naquilo que se materializou. Essa frase ela evidencia o tabernáculo, porque ele é sombra das coisas.
Tabernáculo era uma cabana, uma tenda montável. Montava e desmontava. E uma peculiaridade que eu quero falar era que sempre a ordem era montar de dentro para fora. Igual ao processo de ter Cristo em nós. Não é o estereótipo que fala por mim. É o interior que por mim transforma o estereótipo e o processo acontece. Amém. Eu não sou conhecido pelo que eu apresento. Eu sou conhecido pelo que eu vivo em essência. Aleluia. O embrulho às vezes está muito bom, mas o conteúdo nem existe. E quando existe, às vezes está podre. E é evidente que há uma transformação estereótica, mas ela inicia com a montagem do tabernáculo. Por dentro, diga, de dentro para fora. De dentro para fora. Eles montavam, o povo saía no meio do deserto e saía acampando. Conforme o acampamento, eles montavam exatamente nessas ordens. Todos os palestrantes, professores, oradores que referem-se ao tabernáculo usam a linguagem tipológica, porque desde os pregos, as cordas, as cores, as cortinas, tudo representa Cristo. Mas eu quero convidar você dentro dessa mensagem, que você flua comigo. Nós vamos fazer uma viagem. Quantos topam? Amém. Nós vamos viajar para dentro do tabernáculo no sentido significativo, essência, não apenas tipológico, teológico, sistemático. Não, eu quero mais de Deus, porque eu estou sentindo que Deus tem mais de nós. Nós estamos vivendo um tempo de óleo fresco, pega quem quer. Nós estamos sentindo que há um rio profundo em nós. Quem quiser, fique com água nos artelhos. Eu quero mergulhar, eu quero me aprofundar. Se você quer vir comigo, se você quer vir comigo, quem tem sede, vem. Não, eu estou cansado de superficialidade, naturalidade. Não, eu fui chamado para um mundo não apenas espiritual, mas também sobrenatural. E eu quero fazer um processo inverso então. Ele é montado de dentro para fora. Nós vamos fazer uma viagem iniciando de fora para dentro. Se você topa, mais uma vez, segue com a palavra amém. Amém. Olhando para o tabernáculo de longe, a primeira coisa que eu vi não era o tabernáculo em si, mas sim um muro. Ele era cercado, era uma cerca mesmo, que em hebraico chama-se soreg. E ele tinha uma main entrance, uma entrada principal, cuja qual servia única e exclusivamente para entrar, assim como para sair. Não tinha como pular o muro, tinha que obedecer a ordem do Senhor. Na presença do Senhor a gente pula quando adora, mas quando a gente segue um procedimento, uma decisão de consequência de ordem, a gente tem que andar. E às vezes Deus fala, agora você marcha, mas pular não. Então nessa sequência de ordenança, para chegarmos a um fim dentro da proposta, inserido no propósito de Deus, nós vamos caminhar, e é necessário a nível tabernacular entrar pela entrada principal. Amém. Não tem como pular o muro, porque Deus não queima etapas. Jesus não disse que era o shortcut, o atalho. Não é. Jesus disse que era o caminho, então a gente tem que trilhar nele. Não queime etapas na sua vida, porque tudo tem nível. Obedeça os degraus do nível espiritual que Deus te proporcionou. Amém. Esse você não veja, porque esse é o mundo da fé. O mundo da fé é eu entender a minha vida em Deus como escada. Às vezes eu só estou vendo 1 ou 2 degraus, então suba nesses 2. E acredito que tem outros lá, mas vamos chegar no tempo. E aí automaticamente, em alguns momentos, oh, que coisa linda, estou sentindo aqui, o óleo fresco de Deus. Automaticamente tem momentos que Deus transforma essa escada em rolante. Aí a gente não é a gente que vai pisar, é ela que vai nos levar. Aleluia! Como Deus é tremendo! Até chegar a um destino final, como eu disse ontem, de origem. Destino final de forma terrestre falando, mas é origem. Nós somos originários do céu. Você tem uma marca. Aleluia. Mas voltando ao tabernáculo, vejam, gente, a primeira entrada do tabernáculo, os hebreus chamavam ela de o caminho. Identifica alguém, né? Já falamos isso aqui agora. E aí, entrando pelo caminho, agora é que inicia um processo. O caminho da salvação é Cristo, ok? Vamos entrar, entramos. Quantos já entraram por esse caminho? Amém. Mas a nível tabernáculo, a primeira coisa que você encontraria, se tivesse a oportunidade de entrar no tabernáculo, é um altar. Tem muito pregador procurando púlpito.
Deus quer dar altar para o pregador. Quem tem altar não precisa de púlpito. Altar é uma coisa, púlpito é outra. Púlpito, às vezes o camarada esbraveja a vida. O altar é o contrário, você tem que morrer. Porque aquele, aleluia, porque aquele altar era chamado altar do sacrifício. Não procure altar se você não quer se sacrificar. Se você não tem desejo, não se desperta ao sacrifício, não continue esse caminho. Irmão, essa viagem vai ser uma viagem apertada. Você quer que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu sei o que estou fazendo e como estou fazendo e para quem estou adorando. Amém, meu Senhor. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga, no altar do sacrifício. No altar do sacrifício. Eu morro. Eu morro. Amém. Aleluia. Aleluia. Como é que eu entro pelo caminho que é vida e a primeira coisa que eu encontro é morte? É porque Deus espiritualmente não quer contar com vivos mortos, Ele quer contar com mortos que estão vivos. Mortos para o mundo e vivos nele. Aleluia! Pastor, o que é isso? Se eu venho essa manhã aqui na nossa igreja falar de suicídio, não, irmão, eu vim pregar sobre egocídio. Quando eu encontro Jesus e Ele me encontra na proporção que Ele me escolhe, olha que coisa linda, é um privilégio isso. Com certeza, meu querido. A gente vai para o altar de morte, de sacrifício. Morrer não é fácil, porque eu sempre quero que cumpra-se os meus desejos, a minha vontade, o meu querer, as minhas sentenças. Eu quero trilhar o meu caminho. E o eu com Deus não funciona. Não vai mesmo. O que funciona é Deus em mim e Deus em você. Isso, se eu quiser continuar. Diga altar do sacrifício. Altar do No sacrifício. tabernáculo eram mortos os animais, literalmente, queimava-se aqueles animais, separava as suas gorduras, e aí automaticamente aquele cheiro subia e Deus se agradava perdoando o povo dos seus pecados. Era esse o motivo. Agora o altar é o lugar que a gente tem que entender que vamos matar o nosso ego. Eu sempre disse que há 3 fases na vida do ser humano. A primeira, olha para mim, é eu sou. Eu chamo a fase do pavão. Irmão, quando o camarada está nessa fase é difícil até conversar com ele, porque tudo dele é melhor, tudo dele é maior, e ele é melhor, ou ela melhor do que todo mundo. É a fase do pavão. Diga, a fase do pavão. Do pavão. Aí anda assim, não te olha, ele te olha pelo ombro. Fala assim, queima ele, Jesus. O camarada fica num estado que ele não pode nem brincar de esconde-esconde mais, porque se acha, fica sozinho. Aí vem a segunda fase, aí a pessoa começa a morrer. Aí Deus quebra e a gente vai pro joelho. Diga, eu não sou mais. Eu não sou mais. Pensei que eu era, agora eu descobri que eu não sou mais. Tem a terceira, Deus sempre tem um nível maior. Aleluia. Vai com a face no chão e descobre que só Deus é, só Deus tem, só Deus pode, só Deus pode. Para continuar essa viagem, a gente tem que, no mínimo, desejar estar na terceira fase. Aleluia. Quando é que eu sei que eu morri? Diga, quando eu não sinto Quando eu não sinto mais culpa. mais culpa. Mas se sentindo culpado, ofendido, é porque falta morrer. O ego está prevalecendo. E para continuar essa viagem, irmão, não dá para ser um vivo morto. Tem que ser um morto vivo. Amém. Então a gente não passa daí. Passou pelo caminho, recebeu salvação, maravilha, mas está no altar do sacrifício. Diga, sacrifício. Sacrifício. Sacrifício não é tudo aquilo que dói, que machuca. Você renunciar às coisas proibidas é fácil no reino. Quero ver renunciar às coisas permitidas. Aí é sacrifício. É mais do que eu posso oferecer. Deus deu tudo, então Ele merece no mínimo mais de nós. Jesus foi crucificado e sacrificado. Aleluia. Em meu e teu lugar. Está sentindo ainda culpa? Então se mata, irmão, na presença de Deus. Amém. Você quer uma ajuda? Eu vou chamar o apóstolo. Já não mais vivo eu, Sim, meu Criador maravilhoso. mas é Cristo que vive em mim. E a
Sabe o que é isso? É ter cada célula do corpo possuída pela presença dele. E sabe quando isso acontece na vida de um pregador? Ele vira um George Whitefield, que quando está pregando, alguém levanta na audiência e diz: pastor, o senhor prega demais. E ele estava tão cheio de Deus que ele disse assim: sente-se, meu rapaz, porque o diabo já me disse isso 2 vezes hoje. Verdade, meu Deus. Verdade, meu Deus. Humildade não é pensar menos em si, é pensar menos de si. E essa morte nos leva a descer, mas nos eleva diante do Deus todo. Diga: altar do sacrifício. Altar do sacrifício. Vamos continuar a viagem? Amém. Eu tenho certeza, irmão. Amém. Ainda dá tempo de sair ali, ficar ali enrolando no bebedouro. Tenho certeza. Eu cheguei no nível, irmão, que eu até trago os esboços, mas quando chega, Deus fala: não, tua mensagem é fraca demais, deixa eu pregar no seu lugar. Só Aleluia, Senhor. Amém, meu Senhor. E aí eu fico assim, porque antigamente eu entendia que eu tinha que ir para a Bíblia para estudar uma mensagem. Hoje, em primeiro lugar, eu vou no Espírito Santo, aí Ele me leva para a Bíblia. Aleluia. Eu estou aqui, irmão, estou fluindo. Deixa eu continuar. Aleluia. Eu não gosto apenas de sentir, eu gosto de degustar. É diferente. Degustar, porque é como o versículo diz: fora dessa caminhada, irmão, você pode ter experiências com Deus. E são lindas as experiências com Deus. São lindas. Uma mula teve uma experiência com Deus. Um corvo, um peixe. O peixe virou até um caixa eletrônico. Pedro estava todo estressado: Senhor, imposto, chegou a conta, vai vencer. Pedro, vai pescar. E a palavra de Deus diz que ele pegou um peixe. Então acho que ele foi pescar de mulinete, de anzol, sei lá. E era uma afronta falar com um pescador como Pedro, que era profissional, pescava só com rede, e pescar de anzol. E lá vai ele no anzolzinho, vai ver um peixinho. É como se Jesus dissesse assim: Pedro, desestressa, saca aí na boca do caixa, da boca do peixe, o estado que a gente vai pagar tudo certo, tá tranquilo. Que experiência! Diga: experiência é uma coisa. Experiência é uma coisa. Experimentar é outra. Experimentar é outra. Quer ver? Eu entro num restaurante, aliás, aqui tem muitos, né? Já deu para sentir que eu participei de algum deles. Mas isso aqui é calo de púlpito, o que você está rindo? E quando você olha o buffet, você cheira: como é que deve estar essa comida, hein? Você tem o que ali? Uma experiência gastronômica. Mas para você que quer comer algumas coisas que estão lá, as guloseimas, e você saboreando, você vai experimentar, você vai além. Está sentindo o cheiro de Deus aí? Amém. Está sentindo a fragrância do Espírito Santo? Está sentindo o odor da Bíblia se revelando? Isso é experiência. Quer comer? Amém. Aí você vai experimentar. Aleluia. Aliás, você está com apetite ou está com fome? Cuidado com a resposta. Está com fome ou está com apetite? Já viu gente que diz assim: eu estou com tanta fome que eu comeria qualquer coisa? Não. Hoje Deus selecionou um buffet dele para nós mais uma vez em mais um culto. Aleluia. E Ele nos forneceu apetite. Quando Davi diz: eu estou com fome de Deus, o original é apetite. É vontade de se alimentar com seleção, seletividade. Então hoje Deus nos deu um prato saboroso em Hebreus, irmão, capítulo 9. Amém. Experimente, não fique só no cheiro, não. Diga: altar do sacrifício. Altar do Estou sacrifício. dando esse tempo para você se matar aí em Deus. Senão ele não vai continuar. A viagem só vai ser interessante para quem morrer para o mundo totalmente ou estiver disposto a isso. Essa mensagem não é uma mensagem que te envolve, é uma mensagem que te compromete. Amém. Tem muita gente envolvida sem estar desenvolvida na obra. Quando você se compromete, automaticamente você assume a posição de comprometimento. Aleluia. Então vamos continuar? Entramos pelo caminho, altar do sacrifício. Vamos continuar. Amém, Senhor. Diga comigo: pia de metal. Pia de metal. É outra coisa que a gente vai encontrar no caminho do tabernáculo. Pia de metal. A única coisa que Deus não deu measure, não deu medidas. Ele simplesmente, Êxodo 38:8. Olha o que Deus fala:
chama as mulheres. Quantos louvam a Deus pelas mulheres de Deus? Amém. Diz que Deus não tem mulher. Vou desmentir isso agora. As mulheres de Deus, levanta a mão direita. Se é canhota, levanta a esquerda, mas levante. Aí, mulher de Deus. E Deus olha para as mulheres e diz assim, pastor Noah: fala para elas trazer os espelhos. Por que Deus não chamou os homens? Alguma irmã aí está com espelho na bolsa, na carteira? Levante a mão. Alguma irmã? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amém. Agora apresente-se pelo menos um homem que está com espelho na bolsa ou na carteira. Vai dar não, irmão? Bota aí. Conseguiu. Êxodo 38:8. Moisés, não conta com os bola murcha agora, chama as mulheres. Eu sou defensor das mulheres. O homem foi feito do pó da terra, que consequentemente com vapor virou um barrinho, e aí aquele barro mole se transformou no homem, Adão. Opa! A mulher não foi feita do barro não, querido. A mulher foi feita, foi da costela, do osso. Quem é mais mole? Pastor, fica tranquilo que eu estou garantindo aqui o convite do Congresso das Irmãs. Quero dizer aos senhores homens que o casamento é um work shopping. O homem work e a mulher shopping. Eu quero acrescentar que as mulheres necessitam, vivem de carinho. Carro carinho, sapato carinho. Elas detestam barato, roupa barata, pulseira barata. Sobe na cadeira. Fala a Deus, né, irmão? Isso é bom para descontrair, mas vamos voltar. E Deus falou: então conta com elas, Moisés, para a construção da pia, que é feita de espelhos. E ele chama as mulheres que ficam próximo da tenda, não é as largadas para lá, não. Ele tem interesse pelas coisas de Deus. É elas que eu conto. Aí elas vêm, derrete tudo aquilo e se confecciona a pia de metal. Uma pia naturalmente com água dentro. O sacerdote entrava pelo caminho, passava pelo altar do sacrifício, sacrificava, isentava-se das culpas e tirava a culpa do povo através do sacrifício e continuava. E deparava-se com a pia de metal. Vestido, paramentado, com a roupa, segundo o saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini, da Igreja Batista do Rio de Janeiro, aquele paramento com peitoral, com urdidura, com tudo aquilo, com mitra, custaria hoje nada menos de que $100 mil. Imagine você vestir uma roupa de $100 mil. Porém, diga comigo, descalço. Descalço. Será que isso faz sentido? Só a título de reino. Como é que Deus confecciona ouro, pedras preciosas, paramentos, seda preciosa, vinho precioso sobre a vida de uma pessoa, ao ponto de custar $100 mil e falar: agora você não coloca nem meia, você vai ficar descalço? O que eu aprendo aqui? Deus está falando: ainda que eu te abençoe, te encho de Benjamin Franklin, não esqueça de onde você veio, do pó, e para o dó se tornará. Sente aí o que você é. Aleluia, Senhor. Algo que me chama a atenção é Atos, capítulo 4, versículo 35. Aquilo me deparo com aquilo e me choca, me impacta. Porque até hoje eles usam gasofilaço para oferta, mas ali acontece diferente no início da igreja. O dinheiro, as arrecadações eram trazidas aos pés dos apóstolos. Sabe o que eu aprendo aqui? Por mais que você ganhe dinheiro, irmão, mantenha ele embaixo dos seus pés. Aleluia, Senhor. Porque quando o dinheiro está embaixo dos pés, fica impossível ele fazer a cabeça. Então dá glória a Deus. Benjamin Franklin, ele tem que estar aqui, ó. Cuidado, aqui é o coração. Cuidado com esse bolso, deve ter que estar aqui. Os cabelos dos pés. O dinheiro só pode ser duas coisas na minha e na sua vida: ou servo ou senhor. Você decide. É verdade, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Estamos na pia de metal. A pia de metal me desnuda e te desnuda, porque é a oportunidade que eu tenho de ver uma única e exclusiva pessoa, isto é, eu mesmo. Aleluia, Senhor. Quem é você para você mesmo? Verdade, Pai lindo. Oh, que pergunta difícil. A gente vai passar a vida inteira tentando respondê-la. Gnot Celton, homem, conheça-te a ti mesmo. Templo de Delfos, na Grécia. Quem é você para você mesmo? Deus está querendo não te descaracterizar, pelo contrário, Deus está querendo você se autodescobrir. Porque diante de Deus, irmão, a gente não pode ter uma imagem diferente.
apresentamos-nos só como imagem dele. Não tem como fingir diante de Deus, porque ele não começa olhando o rosto, ele começa sondando o coração. Aleluia! Então com Deus não funciona maquiagem. Com Deus não funciona. Você tem certeza que você quer? Amém! Aleluia! Com Deus não funciona máscara. Onde nasceu aquela coisa? A máscara vai cair a máscara que derivou a palavra sinceridade. Nasceu lá na Grécia Antiga, entre os romanos que eram influenciados no teatro. E aí as mulheres, eles eram machistas, né? As mulheres não podiam atuar no palco teatral. Aí usava o homem com personagem feminino, aí eles tinham que usar uma varetinha com um negocinho feito de cera. Eles davam o nome àquilo de persona, daí vem a palavra personalidade, personificação. E de vez em quando, muito quente lá na Grécia, aquelas mascarazinhas na varetinha caía. E aí aquela suposta mulher se via que realmente era um homem. E aí perdia a primazia do teatro. Daí surgiu a frase, a máscara vai cair ou a máscara caiu. Tem gente que está usando essas máscaras na varetinha, e não é uma nem duas. A questão é que o sol da justiça ainda arde. Aleluia. E mais cedo ou mais tarde, no palco do fingimento, a máscara cai. E as pessoas se chocam com pessoas assim e dizem assim, fulano mudou. Não, ele não mudou. É porque você só assistia ele de máscara, maquiado. Ele teve uma oportunidade ou recebeu oportunidade que a máscara caiu e se mostrou que realmente ele ou ela é. Pia de metal é para nós desnudar. Há 3 perguntas, eu falei isso no curso dentro do campo da sociologia. A primeira é esta: o que eu sou para mim mesmo. A segunda, o que eu sou para os outros. A terceira, o que os outros são para mim. A mais importante é a primeira. Nós estamos na pia de metal. Quem é você para você mesmo? Porque tem gente que é que nem piolho, fica vivendo da cabeça dos outros e sugando sangue, energia vital. Tem pessoas que, eu falei lá, vou falar aqui, irmão, lá no curso. Tem pessoas que vêm na nossa vida, irmão, só para a gente exercitar os 70 vezes 7 por dia. E aí a gente tem que ter pia de metal. A gente se vê e diz, Deus, me ajuda. Minha vontade é uma, mas eu sei que a tua é outra. E é por dia. Eu também digo Jesus. Mas é o Senhor que faz isso, porque a gente precisa entrar na dimensão. Aleluia. Ser como Ele é, fazer o que Ele fez. A pergunta é tão simples e não é nostálgica, ela é vívida e real. O que Jesus faria no meu lugar agora? Diga pia de metal. Pia de metal. E ali tem água para lavar os pés, porque agora é que a gente vai entrar no tabernáculo. Aleluia, meu Criador. E quando a gente olha para o tabernáculo, a primeira coisa que vê a partir desse ponto, diga comigo, 5 colunas. 5 colunas. Ministérios. Infeliz é aquele que não é ministrado. Pastor precisa ter pastor. Amém. Pregador precisa de pastor. Precisa ter origem, precisa ter igreja. Um culto não deve ser cedido a qualquer um, nem a mais um. Mas um que tenha a condição de dizer, eu tenho um pastor, eu tenho uma mentoria, eu tenho um ministério. Aleluia, Senhor. Diga 5 ministérios. 5 ministérios. Está na mão, irmão. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo, toca nos dedos facilmente. Jesus tinha um ministério apostólico, porque ele foi apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, sobretudo Deus. Sempre foi e é essencial. O profeta aponta para demonstrar, exortar, e ele diz assim, diz o Senhor. A Bíblia diz, não havendo profecias, o povo se corrompe. O evangelista é o dedo mais saliente, é o que viaja. Ele faz apenas a execução de 4 finalidades dentro da pregação generalizada. Ele prega coisa boa, nova, grande e que traz alegria. Senão ele não é pregador do Evangelho de Jesus. Ele é pregador de outra coisa. Ele é coach, ele é técnico, ele fala de autoajuda. Não. A gente tem que falar da ajuda do alto. Amém. Cuidado com isso. Boas, novas, de grande alegria. Quer ser pregador do Evangelho do Cristo? Então prega coisa boa. Amém. Prega coisa nova. Prega coisa grande, porque Deus é grande. E traga alegria para o povo, nem que sempre mais tanto. Evangelista sabe ganhar alma, mas não sabe gerenciar rebanho nem administrar. Aí vem o pastor com essa vocação, não profissão. E o último é o que entra, é o menorzinho, diga, é o menor. Ele entra onde ninguém entra. É o educador, ele educaciona, ele ensina, ele forma. Interessante entre o maior e o menor que é o seguinte, que o maior quando vê uma multidão, ele hoje eu vou pregar minha melhor mensagem, se empolga. Evangelista é assim.
Aí ele faz o apelo, as pessoas aceitam a Cristo. Esse menorzinho diz: meu Deus, quanta gente para ensinar, quanta gente para formar, quanto carrapicho para tirar, mas eu vou fazer porque o Senhor me chamou. Glória a Deus. Não é fácil lidar com o ser humano, você sabe o que eu estou falando. Você não consegue nem lidar com você mesmo. Nós somos difíceis, irmão. A Bíblia diz que nós somos um povo inclinado a se desviar de Deus. Por isso que a gente precisa de orientação, pastoreio, líder, mentoria, conselho. Ninguém vive isolado sozinho no mundo. Pode até existir, mas viver não. A gente precisa de gente para ser gente. Precisa de abraço, precisa de toque, precisa de conselho, precisa de chorar, precisa de ombro amigo. Pastor, posso fazer aquela demonstração do abraço aqui que eu fiz ontem? Então quem vem aqui me abraçar? Eu preciso de um voluntário aqui. Vem aqui, irmão, você tem cara de que abraça bem. Presta atenção, irmão, eu fiz isso no curso. Aleluia. Olha o que a gente precisa, ser humano, abraça aí. Abraço de crente, abraço de Eu sabia que ele tinha o dom de abraçar. Agora eu quero perguntar: por que o Senhor bateu nas minhas costas? Já percebeu quando a gente abraça uns aos outros, a gente bate nas costas? Houve um homem chamado Luciano di Crescenzo na Itália. Ele era da vida corporativa da IBM. 50 anos de idade, ele deixou tudo para se dedicar à filosofia, poesia e ao teatro e viver mais. Ele disse que nós somos como anjos com uma asa só. Se tentarmos voar sozinhos, ele usa duas linguagens aeronáuticas: a gente vai rodopiar, parafusear e vai cair. Ele acredita que, parecendo como anjos de uma asa só, quando a gente se abraça, a gente está procurando a asa do outro. E aí, se eu voo sozinho, eu caio, mas se eu voo com a asa aqui e o meu irmão tem uma asa ali, a gente voa junto. Obrigado. Diga para o seu irmão, sua irmã: vamos voar juntos? Acontece que, dois pontos. Às vezes a pessoa rejeita voar com a asa do outro, porque não é do outro, é da outra, e ele se acha superior. Porque a mulher luta para ter as mesmas condições do homem, mas o homem luta para ser superior à mulher. É diferente. Ah, pior, não quer voar com a asa do outro, porque a asa do outro tem outro sotaque. Vem de uma região diferente da onde aquele vem. Sabe o que é pior, irmão? Não quer voar com a asa do outro, porque a asa do outro tem outra cor. Deixa eu te acrescentar algo aqui. Quem conhece Mário Sérgio Cortella? Um alto professor de filosofia. Não é evangélico, mas um homem dotado de ensinamento. E aconteceu um fenômeno interessante. Não foi um fenômeno, mas um acontecido fenomenal. Na sala que ele dá aula, irmão, tem uma mesa que é uma dimensão imensa. Acho que ocuparia todo esse local aqui. Uma mesa comprida, extensa. Ele estava aqui com um rapaz, e esse rapaz também é dotado de autoconhecimento. Entrou uma pessoa e disse assim: eu queria falar com o professor Farias. Aí tinha um menino aqui, um rapazinho branco, sabe, de pelinha branca, como eu e você talvez. Aí ele disse: ó, é aquele moço de cor lá na ponta da mesa, professor Farias, homem ascendente e descendente afro, portanto portador de uma epiderme negra. E aí ele foi até ele: por favor, o senhor é o professor Farias? Sim, mas aguarde um momentinho. Aí ele saiu e foi até o rapazinho e falou: escuta, você me identificou como homem de cor? Deixa eu falar uma coisa para você. Dois negrinhos se amaram, se apaixonaram, se casaram, e eu nasci negrinho. Quando eu vou para a praia, negro estou. Quando estou na rua, negro sou. Quando eu fico com vergonha, triste ou até doente, negro continuo. E quando morrer, morrerei negro. Você nasceu acinzentado, depois ficou branqueado. Quando leva uma pancada, fica avermelhado. Se não cuidar, fica roxeado. Quando está passando mal, fica amarelado. E quando morrer, vai ficar turvo. Afinal de contas, quem é o homem de cor aqui? Fala pro seu irmão: eu te amo em Cristo do jeito que você é. Portanto, é voar. Um ponto de vista é a vista a partir de um. Por isso que a gente tem que ser ministrado, para aprender essas coisas. Diga: ministério.
Aí lá vai ele, o sacerdote, ele passa pelas 5 colunas. Depois das 5 colunas, irmão, tem uma cortina, não é o véu, é chamado de postilho, que os hebraístas chamavam postilho de a verdade. Lembra de Jesus de novo? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Pois bem, aí ele entra no lugar propriamente dito, que é um lugar que não tem interesse para quem não está interessado em santidade. Porque o nome desse lugar não é patinação no gelo, nem teatro, nem cinema, é chamado lugar santo. Se eu vou para o circo, eu quero assistir o que está lá no picadeiro. Se eu vou no cinema, eu quero assistir o que está na tela. Se vai para um jogo de futebol, vai assistir alguém jogando lá, sei lá, o beisebol, futebol americano, não interessa. Agora, para ir num lugar santo, só pode ter um interesse: buscar santidade, se santificar. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso é para quem quer ver Deus, irmão. Isso é para quem se interessa para olhar para Deus. Senão não vai lá não. Fica do lado de fora. Aleluia. Moisés disse: eu quero te ver, Deus. Eu ouço a tua voz, eu vejo os teus relâmpagos, eu sinto o teu estrondoso poder, mas eu ainda quero te ver. Oh, Deus, como é diferente alguém que quer alguma coisa. Moisés, ninguém pode me ver, mas eu quero. Então eu te coloco numa rocha e ponho a minha mão e vou passar, você vai me ver pelas costas. Diga: ver Deus pelas costas. Ver Deus pelas costas. E não deu outra, Deus cumpre o que fala e ele viu Deus pelas costas. Quem vê Deus pelas costas, acontece um processo. Aleluia. Quem olha Deus pelas costas sabe por onde ele passou e o que ele fez. Ele recebeu ali a revelação de Gênesis: no princípio que meu Deus os céus e a terra. Só que a igreja não está convidada a ver Deus pelas costas. Isso foi um processo com Moisés. A igreja está convidada a ver Deus em Cristo Jesus pela frente. Aleluia! Estude, irmão. Faça teologia, mas condicione o pleno entendimento de que ela somente mostrará onde Deus esteve e o que Ele fez. O Espírito Santo te revelará onde Ele está e o que Ele vai fazer. Faça para Deus o que ninguém ainda fez, porque Ele vai fazer por você o que não fez por ninguém ainda. Diga: lugar santo. Lugar santo. E aí você chega em um estado de alma tão intenso e tão profundo que começa a te dar um apetite de Deus voraz. Quanto mais você busca, mais você quer buscar. Quanto mais você tem, mais você proporciona espaço para caber mais de Deus. É uma coisa, não tem fim. É por isso que no lugar santo tem uma mesa de pães. Pão é o produto mais comido no planeta Terra. Quando Jesus disse: Anile Emeremehai, eu sou o pão da vida, ele estava dizendo: eu vou ser aquilo que tem mais consumo. Só que no sentido espiritual, quero que você se alimente de mim, porque ele nasceu em Beit Lahim. Beit é casa, Lahim é pão. Belém, ele nasceu numa padaria, não é Belém do Pará, por favor. E ele diz: eu sou o pão da vida. E nesse lugar santo a gente sente vontade de se alimentar mais dele, de consumir. Oh, aleluia, de fazer fluir. E dali também tem um menorá, o único lugar onde parte luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem gosta aqui em britânico, watermelon, em americano, watermelon. Melancia, quem gosta de melancia? Entra numa melancia sem cortar, sem rachar. Qual é a cor que está lá dentro? Escura. Mas a cor da melancia é vermelha. Por que está escura? Diga: ausência de luz. Se a nossa cabeça não se abrir para as coisas de Deus, ainda que a proposta seja crer no sangue carmesim de Jesus e receber salvação e intimidade, a gente vai viver no escuro. É verdade. Porque a palavra da cruz é luz. E aí ele continua andando. Ele está no lugar santo. Diga: lugar santo. Lugar santo. Quando ele anda, ele se depara com um altar. O altar está gerando fumaça cheirosa. E na frente do altar, aí sim aparece o véu. Sabe como os hebraístas chamavam o véu? De avida. Era grosso, espesso. Se colocasse 8 touros de Bazã do lado direito e 8 touros de Bazã do lado esquerdo para puxar, não rompia, não rasgava. Está ali o véu no tabernáculo. Ele tem que entrar lá, porque lá dentro, no profundo, no interior, no último estágio, no nível final,
tem Aron HaKodesh, a arca da aliança. Aleluia. E não é apenas uma arca, existe um conteúdo lá dentro. Diga conteúdo. Conteúdo. Deus trabalha com conteúdo. Lá dentro tem mandamentos, tem ordens. Lá dentro tem vara de amendoeira que é frutífera. Diga frutífera. Frutífera. E ela é frutífera tanto no verão como no inverno. Ela não para de dar frutos. E lá tem maná, diga provisão. Provisão. Sustento. Aleluia. É lá que tem que chegar. Mas não pode chegar de qualquer jeito. Sabe por que você talvez não tenha chegado lá? Porque o que está te impedindo é a tua e a minha renúncia. Não é falta de oração, não é falta de pedir, não é falta de consagração, é falta de renúncia. Porque para chegar no último estágio, oh aleluia, tem que haver renúncia. Amém. Eu tenho que me despojar de mim mesmo, senão eu não vou chegar lá. E ele é tão consciente disso, ele está diante do altar, é um altar de adoração, tem incenso. Mas ele entende que ele tem que fazer mais incenso. Até hoje a Igreja Católica Apostólica Romana, nessas bases tabernaculares, tem lá um incensário. Não sei se alguém já viu. Eu fui um bom católico, irmão. Hipócrita, mas bom. E eu via lá os padrecos, né? E era um negócio interessante aqui, mecânico, né? Estava lá e o padre, termômetro, barômetro, cistômetro, era bonito. E eu dizia, amém, parecia um botãozinho assim, me apertava, amém. Bonito, mas sem essência. E o sacerdote está ali, alguém sabe do que eu estou falando. Deixa eles lá, que Deus abençoe. Eu estou por aqui, vamos continuar. Glória a Deus. Diga, fazendo mais incenso. Fazendo mais Fazendo incenso. isso aqui. Porque tinha um incenso no altar, mas o sacerdote fabricava mais incenso. Diga, mais fumaça. Mais fumaça. E o véu está aqui, ele tem que entrar, mas tem que ter a hora certa. Mais fumaça, mais fumaça. Quando é que ele sabe que ele tem que entrar? Ele sabe que ele vai chegar ao último nível quando ele olhar para ele e não se ver mais. Olha para você. Se olhe. Se enxergue. Você está vendo você ainda em você? Não está na hora de entrar. Vou voltar a Gálatas 2:20. Já não mais vivo eu, Mas sim, Cristo viveu em mim. mas é Cristo. Aleluias. Eu não estou me vendo mais. Eu era Saulo, agora eu sou Paulo. Obedecendo a visão celestial, eu não sou mais aquele. Eu não sou. Eu sou uma nova criatura. Amém. Minhas atitudes são outras, meu falar é outro, meu agir é outro, minha condição de esposo é outra, minha condição de esposa é outra, minha condição de filho é outra, de obediência, de renúncia. Então eu posso entrar. Aleluia, Senhor. Mas não procure entender que isso é perfeição, porque a gente busca a Deus imperfeito do jeito que estamos, mas com intensidade de renúncia. Amém. Ele dizia, não estou me vendo mais. Aí ele dava o primeiro passo, dobrava-se, com Urim e Tumim diante da arca. Ele chegou ao estágio final. Ali ele não procurava Deus, porque Deus mesmo o havia encontrado. Aleluia. Ali suas palavras eram inapropriadas, porque ele não falava mais com Deus. Ali era Deus que ia falar com ele. Faz quanto tempo que a nossa oração é apenas um monólogo? Faz quanto tempo que a gente só fala, mas não ouve mais ele falar? É, pai, verdade. No último estágio a gente não Com a fala, voz suave. a gente ouve. A gente é nutrido. A gente recebe a ordenança para seguir o caminho até o fim. E a gente é suprido. Cadê aquele conjunto lindo que estava aqui? Queridos, eu quero ministrar sobre a tua vida. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Tem gente na igreja, pastor Maurício, que acredita em Jesus como caminho, mas não acredita nele como verdade. Tem gente que acredita nele como caminho e a verdade, mas não está saboreando a vida nele.
entregou a vida deles. E tem gente que tem entrado no caminho, tem entendido que Ele é a verdade, tem saboreado a vida nele, por Ele e para Ele. Quem está esperando, meu filho, vá ao Pai. É o nível final e não vai. É Ele que vai nos levar ao Pai. Aliás, ao papaizinho. Na condição de independência total absoluta, eu não sou adulto, eu viro criança. Deixa vir as crianças. Dos tais é o reino de Deus. Pastor Maurício, eu prefiro um rei com um coração e uma mentalidade de criança do que uma criança com mentalidade de adulto. Nós estamos de uma geração que alguns pensam que tudo sabe. Nós não sabemos de nada. Mas o pouco que sabemos está sendo bastante para se aproximar dele, como crianças dependentes. Eu acho lindo aquele hino da Lívia Soares que fala: Senhor, me põe em seus braços, me roda no ar, me gira como uma criança, deixa eu calçar as tuas sandálias. Eu preciso voltar à inocência em ti, para ti. Eu continuo com a prudência da serpente, conforme Jesus ensinou. Mas eu não posso perder a simplicidade da pomba. E eu quero te dizer aqui, finalizando. Diga comigo: presença de Deus. Essa mensagem é inútil para quem não gosta da presença de Deus, para quem não quer a presença de Deus. Não adianta nem pregar, jogar pedras aos pobres. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu estou enfurecido com o povo, vou matar todo mundo. E de ti eu vou fazer a minha promessa se cumprir. Ele não queria matar, ele queria ver até que ponto ia o comprometimento de Moisés com o povo. Moisés, é o seguinte: você continua sendo pastor de 6 milhões de membros. Você continua com o maná diário caindo, é a minha vontade, minha provisão. Você continua com a coluna de fogo durante a noite, iluminando e esquentando. Você continua com o meu ar-condicionado, minha brisa leve e suave durante o dia, refrescando o povo. Moisés, eu vou colocar até um anjo, mas a minha presença não vai. Vai. O que Moisés diz? Não nos faça subir daqui sem tua presença. Sabe o que eu aprendo aqui? Moisés diz para mim: não importa ter milhões de membros da minha igreja e eu sou pastor presidente. Para mim, Senhor, não importa. É importante, mas não importa tanto quanto receber provisão diária tua de alimento, e receber coluna de fogo, e receber brisa de ti. Senhor, até um anjo é lindo, é maravilhoso, mas mais importante do que tudo isso é a tua presença. Isso é importante, mas eu quero mais importante. Eu preferiria até que o Senhor tirasse o anjo, o maná, a gente ia dar um jeito aqui. Mas a tua presença não, mil vezes não. Não nos faça subir daqui sem a tua presença. E quando eu vou ao Santo dos Santos, é o que eu mais quero e só quero a presença dele. Eu quero te chamar onde você está, se você quer ir ao Santo dos Santos, porque o tabernáculo não existe mais. Foi transformado num templo que no ano 70 da era cristã foi destruído também pelo general Tito e suas tropas romanas. E agora quem é esse tabernáculo? Sou eu e você. Eu quero orar por você. Se você quer vir aqui, venha quebrantado e quebrantada apenas se você quer a presença de Deus. A presença de Deus no céu é glória. A presença de Deus, quando vem para a Bíblia, vira revelação. A presença de Deus vai até o inferno, irmão, mas vira juízo. Mas a presença de Deus, quando se manifesta na igreja, vira graça. E manifesta-se. E flui. Oh Deus. Oh Deus. Deixa-nos no Santo dos Santos hoje, nesta manhã. Queremos culminar na excelência do teu tabernáculo, porque muitas vezes te sentimos apenas como Salvador, não como Senhor de nossas vidas. Te sentimos como curador, como abençoador, como abridor de portas e portões.
talvez, e nós louvamos por isso, mas está faltando, Senhor, a necessidade única e exclusiva de buscar a tua presença com prazer. O teu Espírito nos leva ao deserto para ter comunhão contigo. Não queremos, Senhor, ser reconhecidos por homens de forma fatal e famosa. Queremos até ser conhecidos como homens e mulheres que pertencem a ti, mas estarmos única e exclusivamente debaixo de tuas asas. Glória a Deus. É um dia de arrependimento. Estamos no Santo dos Santos. Deixa-me falar contigo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.